Boa noite, São Roque. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Vereador Guto Issa, em mais uma transmissão ao vivo. Foram mais de 20 nessa pandemia, nessa quarentena. E eu não fiz na semana passada. Estou com saudade de vocês. E passo mais uma vez, peço a licença para entrar na casa de vocês. Convido vocês para entrar na minha. Estou transmitindo direto da minha sala. E hoje com uma convidada muito especial, uma amiga querida, doutora Cláudia Pedroso, e também com o auxílio luxuoso da Micaela, que vai fazer para nós a tradução. Boa noite, doutora Cláudia. Muito boa noite. Só um minuto. Boa noite, Micaela. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, Guto, de estar na sua casa, de você estar na nossa, estar na minha, não é? E agradeço também a Micaela, que veio fazer a tradução de Libras para todos nós. Eu posso pedir uma licencinha para você, Guto? Eu tenho muitos amigos surdos, então eu gostaria de dizer boa noite em Libras para eles, não é? É um esforço, eles vão de perdoar qualquer equívoco, mas é feito com muito carinho, tá bom? Então, boa noite a todos, né? E meu nome... Opa! E agora eu volto para a Micaela. Eu apenas soletrei o meu nome, meu sinal de Libras é a letra C no formato do meu cabelo, e é muito importante que nós tenhamos sempre em mente a acessibilidade a essas pessoas. Por isso que eu fiz, né, o convite para a Micaela estar conosco essa noite. Perfeito, que lindo, adorei. Preciso aprender a fazer também. Aproveitar para cumprimentar os nossos amigos que estão chegando. O trabalho intenso de vereador segue pela cidade. O vereador na cidade pequena, ele faz um pouco de tudo e é muito solicitado. Eu tenho um prazer enorme de receber dezenas e dezenas de solicitações por dia. Nessas 2 semanas foi muito trabalho pelo município inteiro, pelos 4 cantos da cidade. E comemoramos o aniversário da nossa linda cidade, 363 anos de história, de luta, povo maravilhoso, uma cidade que nós nos orgulhamos muito desde sempre. Então, quero reforçar aqui, foi uma festa diferente, né? Então, a pandemia impediu as comemorações no centro da cidade, mas não deixamos de reverenciar a nossa cidade, nossos antepassados, que nos trouxeram até aqui. Também aproveitar, a gente está nessa fase amarela, onde a vida já começa a retomar uma certa normalidade, né, Cláudia? Sim. E importante, principalmente para os comerciantes de São Roque, para os barbeiros, o pessoal que está voltando a trabalhar, isso dá um conforto maior para nós. E, embora ainda tenhamos muitos casos, esperamos que essa situação se mantenha e até melhore para que a nossa vida possa voltar ao normal. Então, pessoal, hoje é um bate-papo, um auxílio luxuoso da doutora Cláudia e da Micaela aqui. Nós vamos conversar sobre acessibilidade, cidadania e justiça em tempos de pandemia. Um assunto super importante, da maior importância. E eu queria, doutora Cláudia, que a senhora se apresentasse, tem muitos amigos chegando, o pessoal está chegando aqui em peso na nossa live, que você contasse um pouco da sua história, onde você estudou, quando você teve esse desejo de justiça, de trabalhar com a justiça. Fala um pouco de você, Cláudia. Pois não. Eu sou nascida aqui em São Roque, me criei aqui em São Roque, estudei aqui também. Eu sou aluna do saudoso Grupo Escolar Dr. Bernardino de Campos, não é? Estudei depois no Manleilani, e quando já estava para o colegial, eu fiz o técnico em contabilidade. Depois disso, optei por direito. Então, foi uma opção bastante difícil, porque naquela época não haviam tantas opções como tem hoje em dia, mas é uma coisa que me trouxe uma grande satisfação pessoal. Eu faço o que eu amo, faço com grande carinho, com muita dedicação. Eu acredito que todos nós que optamos para trabalhar no direito, com o direito, seja dentro de um fórum, seja como oficial de justiça, como é o nosso querido Guto, não é? Seja, enfim,
em qualquer outra situação em que se faça necessário um posicionamento certo, seguro, diante da lei, todos nós temos um sonho de justiça. Ninguém vai fazer direito sonhando em cobrar cheque sem fundo, porque não tem tanta graça. Nós cobramos cheque sem fundo, porque o dono do cheque precisa receber. É uma coisa legítima que se faça. Mas, no fundo, nós vamos para os bancos das faculdades de direito porque nós queremos fazer justiça. Então, estar advogando, para mim, é um prazer imenso, com todas as dificuldades que tem, com essa legislação que ultimamente está mudando a toda hora, a todo instante. O advogado hoje, ele é, acima de tudo, um grande estudioso, porque nós dormimos com uma lei e acordamos com outro decreto que muda tudo, que transmuta tudo que nós já estávamos como que pré-estabelecidos, e nós temos que estar sempre nos atualizando. Então, é muito prazeroso, mas também exige muita dedicação trabalhar com o direito. E É uma honra. Não é? Sim. E nessa opção que nós fazemos pela vida, de querer fazer a diferença, ao longo do tempo nós vamos nos envolvendo em outros projetos, em outras situações. Então, por causa do próprio direito, trabalhei e ainda sou contratada do Sindicato Têxtil de São Roque, da Federação dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, onde atuo em negociação coletiva, e por conta do sindicato acabei indo para os conselhos municipais representar os trabalhadores. Conselho da Saúde, Conselho de Geração de Emprego e Renda, inclusive era numa gestão em que eu participava, que veio para cá o Banco do Povo, e tantos serviços tem prestado, né, a São Roque. E da Comissão também dos Direitos dos Deficientes. E com isso fui me apaixonando por essa área, por ver a dificuldade das pessoas que têm alguma limitação de ter a acessibilidade necessária. Mais do que isso, de ter visibilidade. Então, quando nós falamos em direito do deficiente, quando nós falamos, vamos falar em acessibilidade, nós pensamos nas calçadas. Sim, São Roque tem uma calçada, né, que é um alpinismo. Difícil, né? É muito difícil. Nós pensamos nas vagas para o deficiente, pensamos, mas também tem deficiência que não é visível. Nós temos que pensar no surdo, nós temos que pensar naquele que não tem acesso à língua, à cultura, que não consegue ser entendido aonde quer que vá. E é por isso que eu acabei envolvida em tantos projetos como voluntária de várias associações. Então, já atuei na ADV, que é de deficiente visual, na PASSE, que são crianças com bastante deficiência, numa situação bem delicada, e na ADAS, que é a Associação de Surdos. Maravilha, querida. E sabe, Guto, eu queria só comentar com você o seguinte, um belo dia estava eu numa reunião na ADAS, e havia muitos surdos ali, e todos conversavam através da língua de sinais, e todos se entendiam e contavam piadas, e estavam levando uma vida na comunidade surda, e posso lhe garantir que quem se sentiu deficiente era eu, porque eu não conseguia participar. Então, estou aprendendo Libra, já fiz o curso base, estou tentando me aprimorar, porque eu acho que é importante. Maravilha, querida. Eu tenho o orgulho de trabalhar contigo já há bastante tempo como operador de direito. Ingressei no fórum em 18 de junho de 1993, ainda era no jornal, perdão, no Juizado de Pequenas Causas, né, no JEC, e são mais de 2 décadas trabalhando contigo como operador de direito, né, Cláudia? É verdade, é verdade. O pessoal está chegando, dá uma boa noite para a turma que está chegando aqui, Cláudia. Silvia Hermida, Solange de Moraes, Cecília, Reginaldo Silva, Marcos Figueiredo, Jefferson Mendes, Felipe Japiaçu, um abraço, Ângela Valdir, Santina César, obrigado, Santina, pela presença. Coca Leocádio, Lau, manda um beijo para a doutora Cláudia e para o Guto. Arlete Miranda, Tiago Vieira Nunes, Rita Paiva, James Teixeira de Carvalho, Tatiane Mendes, Fábio Gaspar, Chiquinho, José Roque,
O pessoal está chegando. Cláudia, vou pedir para você, ao final da nossa live, me ajudar a responder, tá? Com certeza. Dentro do possível, a gente vai respondendo tudo, agradecendo a presença de todos, sempre com muito carinho comigo, conosco, né? E é assim, Cláudia, a gente tem nas nossas vidas esse turbilhão chamado pandemia, né? A partir do final de março, todos sofreram de uma maneira ou de outra nos seus ofícios. Como ficou para você como advogada? Como foi o advogado, né, nesse período, né? Como que você ficou? Como que a classe ficou? Aproveito para cumprimentar todos os advogados que estão aqui nos assistindo, nossos amigos, e também meus colegas do fórum. Como que foi a vida do advogado em plena pandemia, Cláudia? A vida do advogado na pandemia virou um pandemônio. Eu acho que seria a palavra que mais resumiria. Como eu disse, muitos decretos, muitas legislações, a paralisação do atendimento, aquele que necessita, e a nós, advogados, também. Depois de um tempo de acomodação e contando com a boa vontade de todos os operadores do direito, tanto os juízes, promotores, serventuários, não é? E a classe dos advogados, é óbvio, fomos procurando meios para que o atendimento à necessidade do cidadão que está com o processo em curso não ficasse tão comprometido. Hoje, nós temos quase 83% dos processos já em fase virtual. Então, são poucos os processos em papel, processos físicos, que esses ficaram totalmente paralisados, porque não havia como o serventuário da Justiça ir até o fórum, que estava fechado, para buscá-lo, e também não tinha como disponibilizar ao advogado pelos riscos do próprio contágio. Quanto aos processos que já estão com andamento virtual, esse foi possível que se desse em alguns andamentos. Esse foi possível que os juízes analisassem, inclusive houve um bom número de sentenças dadas, de andamentos normais. Contamos, e isso eu preciso deixar claro, é difícil para todos que estão esperando uma resposta do judiciário, com certeza que é. Porém, nós temos que ver a boa vontade de todos os atores envolvidos nisso. Perfeito. Não está ideal? Não. Mas estamos tentando na medida do possível. E agora até as audiências são virtuais, não é? A maioria das audiências, principalmente as iniciais e de tentativa de conciliação, estão sendo feitas sem nenhum problema. Algumas audiências de instrução também, mas essas já precisam de um cuidado, um olhar diferenciado. Mas realmente estamos enfrentando mais essa dificuldade. É importante que a população saiba, né, Cláudia, que a justiça não parou, ela se adaptou. Ela se adaptou. Ela está se adaptando, não é? Exatamente. Houve necessidade de dar grande espaço, que já era previsto o processo virtual em várias situações, mas não havia uma legislação específica. E havia até um certo cuidado. Não sei se a maioria que está assistindo se recorda que quando nós fomos para o processo virtual, que tudo ia ser digitalizado, foi difícil de nos adaptarmos, mas houve um prazo maior. Agora, com a pandemia, a palavra era urgência. O cidadão não podia ficar sem a resposta do judiciário, importantíssimo em várias situações do seu dia a dia. Então, houve um grande movimento e eu entendo que está sendo muito produtivo, muito positivo, e eu admiro, até aproveito para parabenizar os operadores de direito todos, advogados, serventuários, juízes, promotores, que, na medida do possível, estão se dedicando muito. Com certeza. Alguns processos avançaram muito, né? Essa questão das audiências virtuais, que era até um tabu antigamente, né? De serem feitas à distância. Eu mesmo vinha cumprindo, né? Enquanto eu estava trabalhando, eu me afastei no prazo regulamentar em função da lei eleitoral, mas eu trabalhei com o aplicativo de mensagem Teams. Então, isso foi tudo uma inovação no processo, né, Cláudia? Então, é importante que a sociedade saiba que a justiça vem se adaptando rapidamente. Tá? Mais alguns boa noites aqui. Roberto de Moraes, Fábio Gaspar, Lúcio César, Ronaldo Lara, Alexandre Cardoso, obrigado, Cleusa Oliveira, Maria Amélia Duarte, boa noite, Guto, boa noite, doutora Cláudia, linda e muito especial.
Matheus Taraborelli, boa noite, Guto e doutora Cláudia. Tema muito importante em debate hoje, parabéns. Raul Araújo, excelente tema. Luan Tausend, querido, obrigado. Vera Cunha, Sandro Bueno, um beijo, querido, abraço. Pastor. Sandra Tomás, Tatiane Mendes, Rita Márcia Cóquio, muita gente boa assistindo e ligada no nosso tema. Querida, eu sei que você, como eu, tem muita preocupação social. E na sua vida você é uma militante de causas sociais, uma mulher que tem coragem, que se posiciona e que procura também atuar para que a nossa cidade, nosso país seja melhor. Você sempre foi uma mulher engajada. Eu te admiro muito, sempre te disse isso de forma pessoal, agora tenho honra de falar isso de forma pública. Até a minha trajetória no fórum, nesses 27 anos, conhecendo cada rua do município, me levou com essa preocupação maior social, que vem também da minha fé, mas de tentar equilibrar, de trabalhar pela aquele que, em tese, é o mais fraco, de lutar por eles na vida pública. Como que foi teu engajamento nas entidades, Cláudia? Que você falasse um pouco mais, a gente tem muitas pessoas ligadas às entidades, e também como que essas entidades estão passando esse tempo, porque a gente sabe que as formas tradicionais de arrecadação de recursos não estão acontecendo, as entidades vivem sempre com o chapéu na mão, entre aspas, rifa, bingo, tudo está mais difícil. Eu queria que você falasse um pouco da tua ligação, né, com a parte social e de como as entidades estão sofrendo esta pandemia. Estar voluntariada em associações, em ONGs, em OCIPs que sejam voltadas para essa população mais carente, mais frágil, é muito enriquecedor. E tanto eu, meu marido, Lourenço, com meus 2 filhos, Paulo e Heloísa, sempre me acompanharam nisso. Então, era uma coisa familiar, é ainda muito prazeroso quando nós podemos fazer algo pelo semelhante. E tenha certeza, Guto, que quando você leva uma cesta básica para uma entidade distribuir para quem for necessário, ou quando você tem contato com aquelas pessoas, seja nos festejos internos, tenha certeza absoluta que os atendidos somos nós. Porque o brilho no olhar de uma criança que encontra um sorriso, um colo, um minuto de paciência, as entidades que lidam com deficientes, principalmente, elas não lidam só com o problema da cegueira, da surdez, elas têm que fazer o acolhimento daquelas mães, daquelas famílias que não têm para onde ir. Elas têm que procurar nessas associações o recurso que o SUS não dá. O SUS é maravilhoso e nós tivemos prova disso agora nessa pandemia. O SUS como projeto é incrível, como atuação é maravilhoso. Falta dinheiro, falta gestão, mas é um sistema perfeito. Mas tem as demoras, tem a grande procura e nem sempre é fácil você conseguir o tratamento que aquela criança precisa. Então, as mães, as famílias vão se reunindo de acordo com as necessidades dos seus filhos e formando associações que possam transmitir, que possam trazer aquilo que eles precisam. Mas quando uma associação se dispõe a atender alguém, ela não está atendendo só aquele que porta a deficiência. Ela atende toda uma família que se torna especial. É aquela mãe que não vai poder buscar trabalho lá fora, porque ela precisa ficar com o filho, porque aquela mãe pobre não tem com quem deixar. Então, a vida profissional dela acaba sendo anulada porque ela precisa ficar com a criança, e daí tem que se buscar uma forma de geração de renda, porque o emprego para ela ficou distanciado. Nós temos que pensar no abandono de muitas famílias, porque não são todos. Existem pais maravilhosos, mas muitos separam-se pelos vários variados motivos, nem sempre é rejeição pelo filho, não é isso que eu estou dizendo, mas os casais separam-se, nas famílias que têm um deficiente isso também acontece, e de repente a situação fica ainda mais dramática. Então, a associação, ela necessita fazer um trabalho para o deficiente, para a família e para a sociedade, tomar conhecimento, dar visibilidade e buscar recursos. As associações, elas vivem de recursos, alguma coisa que vem da prefeitura, mas que não supre a necessidade, a prefeitura faz um repasse apenas, e esse repasse representa 20%, 30%, 50%, depende dos projetos que são realizados ali, e o restante é feito com jantares, com bazares, com a festa de agosto.
que a festa de agosto garantia o 13º dos funcionários das associações, e com a pandemia, apesar do nosso povo ser generoso, muito generoso, esse tipo de arrecadação ficou impossível. Então, nós não podemos fazer um jantar, a barraca da festa de agosto não pode ser explorada, e nós estamos todos, quando eu digo nós, eu estou falando das associações, não é? Estão todas passando por situações bastante complicadas. Então, eu gostaria até de fazer uso desse momento, Perfeito, dessa oportunidade, perfeito. pedir para as pessoas, procurem as associações, associem-se, levem um pouco do seu afeto, porque tem muita gente precisando. E quando nós damos afeto, somos nós que somos agraciados. Para os que acreditam em Deus, é dando que se recebe, né? Já dizia Francisco de Assis. E para aqueles que acreditam em vibração, a vibração de dar e receber é imediata. Parabéns pelo apelo, muito oportuno. A gente sabe que várias entidades estão com dificuldades de arrecadação. Eu, durante muitos anos, Cláudia, pedi a volta da Festa das Nações, que foi uma fonte muito boa, né, de recursos para as entidades, né, Cláudia? Muito. Foi muito boa, deu visibilidade, porque muitas pessoas aqui de São Roque não conhecem. Tem o Grupo Laços, tem o grupo que trata de adoção, tem as crianças A, B e C, tem surdos, cegos, deficientes físicos, e todos eles unidos naquele espaço das nações, como você muito bem lembrou, além da visibilidade, além de um estar colaborando com o outro, em São Roque se conheceu muito do trabalho feito. Então, seria muito bom, realmente, que essa festa da bondade humana voltasse a acontecer aqui. Esperamos aí que, quando a situação se normalize, né, Cláudia, ou venha uma vacina, enfim, a situação evolua positivamente, que possa permitir o retorno da Festa das Nações, porque era muito importante, né? Cláudia, eu, em 2014, promovi na Câmara um encontro. Eu sempre tive uma preocupação muito grande também com essa sustentabilidade das entidades, né? E a gente sente, né, eu vim do terceiro setor, você sabe, eu fui fundador de algumas ONGs, e a gente sente que muitas vezes existe uma curva do ânimo de uma diretoria, de recursos financeiros que às vezes as pessoas acabam colocando do seu próprio bolso, mas que depois a entidade declina, porque muitas vezes aquela diretoria não consegue mais durante muito tempo se manter. Então, eu fiz esse curso, que veio o gabinete da Mara Gabrilli para a Câmara, falamos com 22 entidades na época, e de 7 cidades. E eu queria que você que você falasse um pouco sobre essa questão de profissionalização da gestão das entidades. Como é que você vê esse tema, Cláudia? Como eu disse, as associações começam por criaturas de boa vontade, mães desesperadas que buscam o melhor tratamento, o melhor acolhimento para o seu filho, e as coisas vão até um certo ponto, como você disse, né? Vamos fazer a vaquinha, vamos passar o chapéu, vamos fazer uma rifa, mas nós temos que buscar, sim, de forma mais consciente e mais profissionalizada, gerir, buscar esses recursos. Hoje em dia, para você conseguir uma verba, por exemplo, você precisa ter um projeto muito bem elaborado, as prestações de conta de qualquer valor que vem do poder público, ela tem que ser muito bem feita, muito bem elaborada. Então, é necessário, sim, que se profissionalize. Não que se profissionalize a beneficência, porque isso é uma questão de coração, mas nós precisamos profissionalizar a gestão desses recursos. Todas as entidades nas quais eu passei, posso dizer com grata satisfação, e houve e estão havendo sempre melhorias nesse sentido. A prestação de contas com a prefeitura, com o federal, o governo federal, que também manda verbas para muitas entidades, ela é cheia de rigores da lei e precisa ser muito bem feita. E divulgar também que a doação para as entidades regulamentares também traz benefício no desconto do imposto de renda de empresas. Então, isso tudo precisa de um trabalho de marketing, precisa de um trabalho de divulgação e arrecadação, que precisa e que exige que fique cada vez mais profissionalizado. É verdade. Maravilha. Vamos dar boa noite para o pessoal que está chegando. Marlon Araújo, falando aqui sobre acessibilidade. Obrigado, querido. Tânia Ramos,
Tânia Aparecida Ramos, nós, da diretoria da ADAS, estaremos cobrando o direito dos surdos. Obrigado pela participação, pela presença, Tânia. Noêmia Rocha, boa noite, Guto e doutora Cláudia. Sandra Deotti, a Sandra pertence ao grupo da Mais, que você conhece, Cláudia. Sim. Eu também, desde o primeiro ano... Muito, grupo maravilhoso, um beijo para todas e para todos da Mais. Desde o primeiro ano do primeiro mandato, venho acompanhando. São Roque teve, por iniciativa do grupo e minha, a sancionada lei da política municipal dos portadores do espectro autista, e outras vezes vieram na sequência. É um grupo muito bacana, para pessoas muito engajadas e dão muito apoio para as famílias e amigos dos portadores do espectro autista. Silene Rocha, Val Trindade, obrigado pela presença, José Roque, Thaís Soares, Antônio Domingos Valvo, Sheia Aparecida, a Sheia é uma querida, a doutora Cláudia, a senhora conhece a Sheia? Nós fizemos... Ela é uma graça de pessoa, eu sou fã dela. Ela já ainda 2 anos atrás, como estudante de Direito, levantou a questão da acessibilidade do fórum, da rampa, né? E ela participou comigo em uma reunião na semana passada com o Leandro Ramos, com a Roberta Santos, Leandro Santos e Roberta Santos, sobre acessibilidade e mobilidade. E a gente sabe que São Roque é uma cidade muito pouco acessível, né, Cláudia? Temos de calçadas. Eu já falei aqui em outra live do ponto de ônibus ali na Marginal, já há 2 anos em na prefeitura fazer uma rampa. Uma cidade difícil para quem está com a mobilidade reduzida, né, Cláudia? Sim. E nós, parece que isso só acontece na família do outro, mas se nós pensarmos bem, o idoso ele fica com a mobilidade reduzida. Uma pessoa que está gestante, ela precisa de mais segurança para o caminhar. Uma pessoa que está saindo de uma convalescência, que quebrou uma perna, qualquer coisa, ela fica um período com uma deficiência, né? Com uma dificuldade. Então, nós não podemos achar que isso é para poucos. Não, a acessibilidade, as barreiras físicas, tudo isso tem que ser olhado com urgência e porque todos nós todos estamos envelhecendo, gente. E nós todos vamos caminhar por essas mesmas calçadas. Nós todos iremos ter que ficar em pé se não tiver um lugar especial, se não tiver uma fila e um lugar próprio para aquele que é portador da deficiência. Então, nós precisamos, sim, ter consciência que é uma população frágil, uma população que necessita desse olhar mais carinhoso. E temos o deficiente eficiente, como a Chay e outros tantos que você citou. E temos aquele deficiente físico que é totalmente dependente ou da cadeira de roda, ou da muleta, ou do amparo de outro. E temos o deficiente visual, que também não tem a marcação em todos os lugares que ele precisa ir. E nós temos o surdo, que você olha, é um cidadão perfeito, mas que está totalmente sem acesso cultural, sem acesso de comunicação, ele está perdido no meio de um monte de ouvintes e ninguém tem um olhar para essa necessidade. Perfeito. A gente sabe que São Roque tem um problema crônico de calçadas, né, Cláudia? Há décadas que a gente enfrenta isso. Várias administrações plantavam até árvores em calçadas, postes têm que ser removidos. É preciso um olhar cuidadoso, né, Cláudia? A gente tem essa luta com a Shea, lá também em Mailasc, e com a Roberta Santos, a questão das vagas, e pessoas que têm os cartões, e muitas pessoas que não têm cartões para deficientes, não têm cidadania e acabam se valendo das vagas que são para pessoas com deficiência, né, Cláudia? Sim. Essa questão de cidadania que você tocou, isso aí, antigamente se dizia que era uma questão de berço, né? Educação é uma questão de berço, mas é também uma questão de cidadania. Você tem que ter empatia, você precisa se colocar no lugar do outro, e as leis existem para serem seguidas. É para a proteção de uns que nós precisamos preservar espaços, preservar vagas e preservar calçadas. Eu moro na Vila Guiar e passando ali por trás da escolinha, da EMEI, nós vemos, por exemplo, que como é uma rampa, as calçadas são em degraus. Então, não é um passeio público, é um acesso para a residência das pessoas, mas não é pensando naquele transeunte que usa a calçada no dia a dia. Então, é uma situação que nós temos que ver. Querida a doutora Rita Márcia Koch, sua colega,
ela participa aqui perguntando como que a gente pode ter mais acessibilidade, como você vê esse problema e como o São Roque pode evoluir neste ponto, doutora Cláudia. Eu acredito que a acessibilidade seja a vontade pública, a vontade de fiscalizar o cumprimento da lei. Porque a lei existe, mas eu ainda hoje vejo vários estabelecimentos comerciais, vários escritórios, várias clínicas que têm autorização e alvará para funcionar sem a acessibilidade sequer de uma rampa, sem uma abertura de porta que possibilite a passagem de uma cadeira de rodas. Então, a lei existe, mas ela precisa ser cumprida. Então, tem que ter fiscalização, tem que ter multa para quem não cumpre, porque senão ficamos apenas no querer, no aspirar e no idealizar. A necessidade é premente, a lei existe, tem que se fazer cumprir. Querida Fábio Gaspar, ele aponta aqui, Libras na escola básica, seria um projeto muito interessante. Você acha que seria possível ter Libras na escola básica ou é um sonho distante? Amei. Ou tem em algum lugar do Brasil, alguma cidade que já faça isso, Cláudia? Já existem cidades. São escolas bilíngues. Libras é a segunda língua brasileira, é o português e a Libras. Então, quando você dá para a criança o ensino de Libras, e você pega aquela criança que é surda, que em casa ou nas associações só se comunica em Libras, e você coloca dentro de uma sala que tem 30 ouvintes, você não está fazendo inclusão, você está fazendo inserção de um surdo no meio de um monte de ouvintes. Isso não é inclusão respeitosa. Ele fica isolado, ele não tem com quem brincar, ele sofre o bullying, e o professor, por mais boa vontade que tem, ele não consegue lecionar em duas línguas. Os intérpretes de Libras contratados para acompanhar essa criança, que só ficam com eles durante a aula, não têm também recursos pedagógicos. Então, essa criança não está sendo incluída, não está sendo acolhida. A Libras, desde os mais tenros anos dentro de uma escola, teria dois fatores importantes. Para o surdo, a inclusão. Para os demais, o acolhimento do diferente. E para todos, uma grande oportunidade futura. Porque eu tenho certeza que hoje, se você colocar no seu currículo, a hora que você vai procurar emprego, que você tem Libras, as suas chances aumentam. Porque você tem as vagas IPCD, você tem que ter o deficiente ali dentro, e o surdo, por exemplo, nas empresas, aqui em São Roque tem várias que têm muitos surdos. Então, se você vai pleitear uma vaga ali, se você declarar que você tem Libras, a sua chance de contratação aumenta. Então, é bom para todo mundo. Maravilha. Tânia Aparecida Ramos, doutora Cláudia, sempre dando todo o respaldo que a ADAS precisa, sempre preocupada com todos de forma geral. Jusceli Moreira, um beijo, Jusceli, toda a comunidade da Vila do Carmo. Obrigado pela presença, Ju. São Roque esqueceu da acessibilidade, infelizmente. Aproveito para convidar, Cláudia, para você acompanhar a nossa próxima live de quinta, que é justamente com a Shei, nossa amiga quintanista de Direito, e que também vai contar a experiência dela. É uma garota brilhante, que eu admiro muito, e a gente vai ter oportunidade de continuar o assunto na quinta-feira ouvindo a Shei. Thaís Soares, também gratidão pelo apoio que a doutora Cláudia dá à ADAS. Sandra Andreotti, tema muito importante, parabéns, queridos. Cláudia Venâncio, estamos acompanhando, parabéns, doutora Cláudia e Guto. Sandra Tomás, Ronaldo Lara, doutora Cláudia, pessoa muito humana, profissional. Doutora Cláudia, muito carinho por você aqui na live, muitos amigos te prestigiando, tá? Pedir mais uma vez para depois você responder a todo mundo, tá? Com certeza. Quando nós conversamos sobre justiça, Guto, eu queria só comentar mais uma coisinha. Claro. Quando nós falamos de justiça, nós pensamos sempre na justiça que está lá de olhos vendados, segurando o seu divisor, quem está com a razão, quem não está com a balança. Nós pensamos na Têmis. Mas eu acho que o nosso foco agora, principalmente depois dessa pandemia, que expôs todas as dificuldades da nossa sociedade, que convoca que todos se unam, porque é um vírus democrático, não é? Ricos e pobres, empresas grandes, empresas pequenas,
todos nós estamos sofrendo com isso. Então, eu preferiria que nós lutássemos muito por justiça social, por aquela oportunidade diferente para cada um, de acordo com as suas necessidades, um olhar um pouco mais humano, porque nós estamos fazendo muito preocupados como é que vai ser depois da pandemia, quando a gente voltar, não vai voltar. A realidade é outra realidade social, é outra realidade humanitária. Nós temos, por exemplo, o INSS, que está de portas fechadas até agora, nós temos um contingente de pessoas que está sem os seus benefícios previdenciários, sem poder recorrer, e talvez agora, dia 24, mudaram de novo, reabre suas portas. Então, nós vamos ter que ter um olhar diferenciado. Nós não podemos ser os mesmos, agindo da mesma forma. A crise veio para dizer, é hora de mudar. Tem que mudar. Lindo. Muito lindo sua fala, gostei demais. Vamos lá. Cristiane Rolim Machado. Boa noite. Temos calçadas, onde não se pode andar com carrinho de bebê. Imagino quem necessita de mais atenção. E algumas escolas, para se chegar nas salas, é uma imensa escadaria, onde dificulta o dia, infelizmente. Leonardo Castro, Dani, Cláudia, exemplo, inspiração. Beijos. João Paulo também presente. Querida, a gente já está ultrapassando o nosso tempo. Papo bom voa. Papo bom passa rápido. Eu vendo assim, você falar com essa confiança, com essa segurança, uma mulher que tem personalidade, que tem trabalho social na cidade, engajamento, me vem a curiosidade, me vem aqui no meu coração uma pergunta: o que te move para ser essa mulher guerreira, advogada, batalhadora, mãe, esposa, fazer tantas tarefas dentro de uma sociedade em um ano tão difícil? O que te move, minha querida amiga? Eu acho que é o amor, Guto. Sabe, eu tenho um amor profundo pelo ser humano. Eu tenho uma preocupação imensa com os relacionamentos, com as famílias, uma dificuldade da aceitação de violência em qualquer nível, em qualquer lugar. Nós já tivemos oportunidade de debater a questão da violência da mulher numa sessão que você colocou até na Câmara. Então, é o amor. Ou você ama o teu próximo, ou você tem empatia por ele, porque a única forma de ser feliz é junto com o outro. Tudo o resto é ilusão. Então, para eu ser feliz, para eu não precisar me trancar em casa, eu preciso que aquele menino que é visto como um malfeitor, ele tenha as oportunidades de estudo, ele tenha uma boa alimentação em casa, para não precisar fazer bobagem. Se eu quero que meu filho seja feliz, eu tenho que querer a mesma coisa para o filho do outro. E se eu não passo na carne a preocupação de ter uma criança deficiente, a minha empatia me faz buscar aquele olhar triste e perdido de muitas mães que não sabem para onde ir. Então, ou nós amamos o nosso próximo, ou eu não sei o que nós viemos fazer aqui. E para amar, a gente tem que agir. A fé sem obras é morta, né, Cláudia? É morta, é morta. E quando nós falamos de amor, de caridade, caridade é fé em movimento. Não adianta eu amar, eu amo. Ai, coitadinho. Ai, podia mudar isso, podia mudar aquilo. Ai, não tem para onde ir a mulher espancada. Não tem fim, vamos pegar pela mão, vamos levar. Se não tem, vamos construir. Se falta libras nas escolas, vamos levar. Vamos brigar, pelo menos, não é? Para que as coisas aconteçam. Querida, já estamos adiantados do nosso tempo. Eu queria que você falasse qual é o seu maior sonho de justiça para o nosso país e fizesse as suas considerações finais. Justiça. Justiça, para mim, é justiça social. É todos terem a mesma oportunidade. Justiça, para mim, Guto, é quando as pessoas pararem de julgar as pessoas pela cor da pele, pela sua origem, pelo credo. Não existirão índios, não existirão negros, asiáticos, porque nós somos uma raça só, nós somos a raça humana. Então, justiça é quando todos são olhados como iguais e tratados da forma devida, mesmo que tenham algumas diferenças. Nós não podemos cuidar de todos igualitariamente.
uma pessoa que precisa de um atendimento especial, ela precisa de um lugar na fila, ela precisa de uma vaga no estacionamento. Mas todos devem ter a mesma oportunidade. E uma coisa que ficou muito clara nessa pandemia é que esse discurso de meritocracia caiu por terra. As crianças não têm computador, o IFISP, inclusive, está fazendo arrecadação de aparelhos, né, que possam os alunos ter aula, porque a maioria não tem. Então, não dá para falar em meritocracia enquanto todos não tiverem as mesmas oportunidades. Isso, para mim, é justiça. Isso é utópico? Todo sonho é utópico até que se torne realidade, né? Eu estou correndo atrás. Que lindo, muito bom te ouvir. Uma live excelente, da mais alta qualidade. É um orgulho merecer tua amizade, receber você aqui em casa perante os meus amigos também. Tenho muito orgulho de estar nesse novo projeto junto contigo. E eu queria também aqui mandar um abraço para toda a comunidade de surdos que a Micaela está traduzindo e dizer que vocês podem contar com o meu mandato de vereador. E um abraço a todos vocês e a todas. Micaela, muito obrigado. Você deu um auxílio luxuoso para a nossa live de hoje. Obrigado, Cláudia. Uma boa noite para você. Boa noite, Micaela. Obrigada, Guto. Obrigada a todos que nos assistiram pela paciência, pelo carinho. E vamos junto. Povo, procure a associação do seu bairro e ajude. Tem muita precisão ali. Muito obrigada. Obrigado, querida Cláudia, Micaela. Obrigado a você que acompanhou mais uma live do nosso mandato. É um orgulho servir a sociedade, a cidade de São Roque como vereador. Eu sempre fui muito engajado e preocupado com o terceiro setor. E hoje essa live incrível sobre justiça em tempos de pandemia, sobre cidadania e sobre o terceiro setor, sobre as entidades. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo carinho de sempre comigo. Tenha uma ótima noite. Quinta-feira, nós temos um encontro marcado aqui, às 19 horas, uma live com a Shei, que vai continuar esse assunto da acessibilidade e da mobilidade. Deus abençoe. Uma ótima noite a todos. Boa noite, São Roque. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, querido.